A formação de caças supersônicos rasga o céu soltando fumaça, nas cores da bandeira. No solo, rufam tambores ditando o ritmo da marcha em que soldados uniformizados, armas e tanques desfilam em harmonia milimétrica, ostentando a sua beleza e o seu poder esmagador. Nas tribunas, o ditador sorri satisfeito. Ao seu lado, um convidado especial desfruta o espetáculo. As vestimentas são extravagantes, ele usa brincos, piercings e óculos escuros, que contrastam com a sisudez e os tons monocromáticos das roupas, faces e espíritos da multidão nas tribunas. E aí nós vamos discorrendo aqui os trechos de O Afago da Mão de Ferro, tratando aqui, já na sequência, de uma suposta amizade entre Dennis Rodman, figura icônica da NBA, ex-atleta do Chicago Bulls, e Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, lá em meados de 2013. Esse fato, parte integrante de uma coletânea densa de crônicas. Aqui o livro é relativamente fino, mas são muitas crônicas. O Beijo na Lona, Crônicas de Craques e Crepúsculos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, pelo meu amigo escritor Lúcio Humberto Sareta, que retorna aqui ao Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Lúcio, uma honra tê-lo conosco aqui. Honra é minha estar aí revivendo, né, essa dobradinha aí contigo, né, Fábio, que eu já estive algumas vezes aqui e só posso agradecer o teu convite, sempre uma satisfação. Eu vim aqui lendo trechos e a pegada é sempre essa. Primeiro, um esforço de pesquisa espetacular. Nós estamos agora vivenciando o contexto de Olimpíadas, dependendo da data em que for assistir, já terá passado, já terá acabado, mas esse ano está marcado pelo contexto das Olimpíadas. Então, eu me reportando aqui, se tu fosses hoje produzir literatura ou crônicas relacionadas às provas das Olimpíadas, tu perenizaria o contexto a partir de quem está por trás daquilo. Ou seja, que ganhou a medalha de ouro, que fez uma prova bonita e tal coisa, todo mundo viu. Mas quem é essa figura? E como que se deu o processo de pesquisa para termos esse resultado aqui, quando eu li a propósito O Afago da Mão, tratando de uma relação um tanto improvável de Dennis Rodman com Kim Jong-un? Essa crônica, se tu me permite falar rapidinho sobre ela, e depois eu já falo como é que é o meu modus operandi, né? Claro. Porque a pesquisa, ela não é ela existe sim, mas ela já está, né? As histórias, os fatos, as curiosidades, elas já estão lidas, já estão aprendidas, vamos dizer assim, né? Porque antes de eu escolher um tema para me debruçar em cima, são as minhas leituras que eu fiz ou que eu faço que me dão essa condição, né? Então, para exemplificar isso, essa crônica da Afago da Mão de Ferro fala sobre a amizade de atletas com ditadores. Por exemplo, o Dennis Rodman estaria ali na Coreia do Norte, né? Foi visitar, assim como a amizade, eu também falo nessa mesma crônica do Ark Moore, que era um boxeador americano dos anos 50, que veio para a Argentina e aí fez amizade com o Perón. Então essa coisa um pouco atípica, mas que existem coincidências, né, que já aconteceu mais de uma vez, essa questão de um artista. Eu me enganei, mas acabei falando a palavra talvez apropriada, porque o atleta eu também considero uma espécie de artista. Ele, né? tem um aspecto artístico até por ser homem público. Nós estamos aqui numa Câmara de Vereadores, eu muitas vezes quando vou analisar isso, eu até segmento o homem público artista e o homem público político, que também tem uma diferença, né? Aquelas cobranças da visibilidade. O homem público artista, ele vai tentar se proteger de escândalos, basicamente, relacionamentos, sim, ou aproximações atípicas e tal. Mas o homem público político ainda é uma cobrança mais fina, né? Muitas vezes no detalhe e até na picuinha. Sim.
E então, essa coisa do afago da mão de ferro, eu aproveitei essa coincidência desses atletas que se encontraram em algum momento com ditadores e fazendo uma alegoria também do esporte como uma espécie de ditadura, né? Num caso extremo, mas não raro, aonde a gente sofre com o time da gente. E mesmo assim a gente vai assim de uma maneira até maquinal, né? De uma maneira meio que escravizado por aquela coisa. Não, hoje eu vou assistir o meu time e ele, na esperança de ganhar, e às vezes a gente se frustra com aquilo. É a ditadura do esporte, tu entende? Bem, cara, eu sou um colorado, então eu tenho no mínimo eu tenho 3 ou 4 decepções por ano, assim, por baixo. Então tu entende, é o que eu estou falando, que a gente fica naquela esperança. E às vezes essa torcida, né, ou essa parcialidade por um determinado clube acaba nos levando a uma espécie de prisão, né? É uma espécie de uma rotina infeliz, né? Porque não são todos os times, nem sempre é possível vencer, né? Não, via de regra, sempre mais se perde do que vence, Sim, porque, vamos supor, numa liga nacional você tem, em média, 20 times pegando no mundo afora. Um vai ganhar, né? Verdade. Então, e às vezes pelo poderio do time ganha sucessivas vezes, então imagina aquele de nível médio, talvez uma vez ou duas na história ganhe, né? Sim, e então, né, Fábio, só para dizer que o meu livro ou os meus livros de crônicas esportivas, eles não são aquele elogio cego, né, sobre o esporte ou sobre os seus ídolos. Eu também procuro analisar o lado ruim, né, ou o lado ruim, talvez não seja uma palavra adequada, mas o lado de vista, né, nem tudo é fabuloso e lindo, por exemplo, só lindo e só fabuloso, e o esporte também não. Nessa toada, o Rivelino conta que trocava telefonemas com o Médici, que foi um dos presidentes do regime militar brasileiro. Na Copa de 70, o Médici ligava sucessivas vezes para o Rivelino para trocar uma ideia do bastidor, da concentração, passar uma palavra de motivação, contamos com a tua vitória, porque também ali no contexto da ditadura militar, o desempenho da seleção nacional, ele também trazia uma noção de força nacional, enfim, e isso, de certo modo, também distraiu a população com relação ao contexto político da ditadura militar brasileira. E alguns vão cobrar, mas como? Tu eras um cara de sucesso, famoso, como é que não te agregou ao contexto de combate ao regime militar? Eu não quero me envolver com política. Eu achava o presidente simpático, eu trocava telefonemas com ele. Então tem muito isso do atleta, que nem tu falaste aí do ditador, daqui a pouco ele gostou de conversar com o cara e não está preocupado com o que o cara faz, né? A gente sabe que o atleta ele é um ser humano antes de mais nada, e o ser humano ele tem as suas ideologias, e nem todos os atletas vão ser do partido A ou do partido B, ou né? A seleção colombiana com o Pablo Escobar também, né? Sim, e essa questão do Médici é interessante tu ter falado, porque é notória aquela passagem, né, onde ele teria exigido a presença do Darío na seleção de 70, e isso teria indisposto de alguma maneira com o Jair Saldanha, que era um cara mais de esquerda, time e termina saindo, e aí né? acontecem essas situações todas, né, de um ditador querendo... Talvez ele era um torcedor também, né, o Médici queria ver a seleção indo bem, mas ele foi, se intrometeu em um local onde não era a alçada dele. Quem termina montando na Copa é o Zagallo, né? Sim, acaba as feras do Saldanha foi um estopim daquele time, né? O Zagallo muito habilmente manteve, né, o que estava. Ele entrou na última hora, não mexeu muito. Mas essa questão do Médici acabou sendo também uma das questões que caiu o João Saldanha, né? Então, mas a minha ideia dessa crônica era fazer esse link dos atletas com os ditadores e, ao mesmo tempo, mostrar como os seres humanos comuns, né, são, sim, alienados pelo esporte, são, sim, às vezes,
entristecidos, embrutecidos pela busca, pela vitória que não chega, né? Então, tem uma série de questões, né, nessa crônica aí também. Nós vamos fazer um breve intervalo, Lúcio, e na volta, aí eu vou querer tratar da própria leitura do esporte, que é algo que envolve aqui muito na obra também, e sair um pouco também do futebol, que nós temos aqui outros esportes contemplados. Hoje, então, recebendo aqui Lúcio Sareta, Crônicas, o Beijo na Lona. Continue conosco, já voltamos. Você sabia que, além de salvar vidas, os doadores de sangue têm direito a outros benefícios? Isso mesmo, doadores têm isenção em taxas de concursos públicos municipais, estaduais e federais. Além disso, recebem meia entrada em shows nacionais e internacionais. Para adquirir ela, é necessário ter doado pelo menos 2 vezes durante o ano. Então, bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do governo federal, estados e municípios estamos juntos. Estamos junto dos estudantes, investindo em ações de combate à violência. Estamos junto da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos junto de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos juntos pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com Café com Letras, hoje recebendo Lúcio Humberto Sareta, com a coletânea de crônicas O Beijo na Lona. Lúcio, um dos pontos aqui que é interessante, nós estamos falando de livro, mas com perdão pela redundância, o livro trata não da leitura do livro em si, mas trata da leitura do jogo, do que está por trás do jogo, e como as próprias leituras do interlocutor aqui numa das crônicas se imbricam e trazem reinterpretações a respeito do próprio esporte. Parece que o que eu estou falando aqui não tem lógica alguma, mas tem, porque olha, ele lê, ele vai para o campo, ele vê as situações do jogo no próprio futebol e ao final das contas ele se problematiza. Mas o que eu li tem sentido, a minha prática aqui no jogo teve sentido ou não teve, e no final das contas a graça é que ele chega à noção de que, para aí, eu reinterpretei, agora a minha leitura faz sentido, tanto a leitura formal quanto a leitura no jogo. Sim, tu te referes a uma crônica específica, a leitura que sacudiu o mundo. É uma crônica bem curtinha, onde eu trago reminiscências pessoais. Embora o livro tenha muitas crônicas que são mais quase que contos, onde eu pego atletas de eras remotas, atletas conhecidos, né, fatos até conhecidos, outros não. Muitas vezes eu coloco uma pitada de lembranças minhas, né? E claro. Essa crônica especial de um jogo lá onde eu estava em quadra jogando futebol de salão, e uma coisa que eu tinha lido, obviamente sobre o Jairzinho, acho que foi, fez com que despertou em mim um estalo e eu consegui fazer uma jogada até bem sucedida lá nesse jogo, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Que as leituras, elas, talvez até mais do que do que assistir TV, do que mexer no celular, com certeza, né? Mas até mais do que assistir uma televisão, até mais do que ter outras maneiras de entretenimento, ela faz com que a gente se transforme, né? E haja de uma maneira diferente e transforme o mundo também. E, de certo modo, também traz aquela ideia, a leitura do jogo, né? Isso é algo muito utilizado, né? Pelo torcedor, sim, pelo comentarista, como que se comportou taticamente. E algo que também eu acho interessante, que traz aqui,
é o componente afetivo do atleta. Porque as pessoas sempre vão olhar o sucesso em sucesso e objetivamente o que aconteceu ali, as nuances, a técnica, a tática, a reação do público e tal. Nós temos aqui, por exemplo, o boxe, que é algo que ganha força e até é tema da capa aqui, o beijo na lona. Nós temos se eu não estou enganado, são boxeadores dos anos 30. E nós temos, por um acaso, uma luta e num contexto íntimo, um dos boxeadores havia sido apartado dos pais. Em dado momento de dificuldade da luta, ele presencia os pais novamente ali, o acompanhando. Aquilo se torna um fator de motivação, primeiro de uma suposta resolução emocional, porque ele passa a ter os pais novamente, e um componente para que ele consiga derrotar o adversário, né? Pois é, mais uma vez eu me utilizei de histórias que eu acabei conhecendo. Então, lendo a biografia de um boxeador, esse fato foi bem marcante para mim, né? O Arki Moore, um boxeador de boxeadores, né? Assim como a Clarice Lispector é uma escritora das escritoras, né? Esse cara teve essa ascendência sobre demais boxeadores porque ele era um cara, embora não tão famoso, né? Ele tinha realmente um carisma e uma técnica e teve uma relevância no mundo do boxe que fez com que ele fosse uma espécie de ídolo dos boxeadores, não só, né, dos boxeadores da época dele, obviamente, né? E ele não conheceu seus pais, ou melhor, não foi criado pelos seus pais. Ele conhecia os seus pais, mas os pais dele não tiveram a chance de educá-lo, criá-lo. Então, nessa luta, numa das lutas da carreira dele, ele teve a oportunidade de ver os pais juntos, talvez pela primeira vez, assistindo ele, né? E aí, claro, tem um outro contexto nessa crônica, Fantasmas do Ringue, se não me engano, onde coisas acontecem em lutas de boxe, coisas inusitadas e coisas fantasmagóricas, por que não dizer assim, né? Vai tendo praticamente uma inter-relação. E o livro também ele conta com uma orelha, que nós chamamos aqui. A orelha é essa parte que nós podemos movimentar na parte de dentro da capa e ajuda também como um marca-página. Mas essa orelha aqui é muito especial porque ela é assinada por nada mais, nada menos do que Juca Kfouri, que é um grande jornalista esportivo, enfim, uma figura singular e de um texto muito bom. E aqui nessa orelha ele repete de novo. Ele conseguiu citar grandes nomes como Gilberto Gil, o próprio tenista Flávio Sareta, Lúcio Sareta. Ele faz toda uma correlação aqui, Roberta Sareta, que seria uma cardiologista, enfim, musa de Gilberto Gil, e ele faz toda uma relação aqui tentando valorizar nesse sentido o contexto da tua obra e chamando atenção para a toada do nosso programa aqui, que é o lado humano e a tentativa de contemplar as mais diversas nuances do esporte. E na medida que tu falares também do Juca Kfouri, eu gostaria que tu comentasses a capa do livro. Tá, a capa do livro é de autoria de posso chamar de até amigo, porque já é o segundo livro que ele faz a capa, é o Eduardo Schlesser. É um cara que, sem favor nenhum, poderia estar aí desenhando para Marvel, né, sei lá, ele tem um traço muito interessante, um cara super talentoso e que eu descobri na internet por acaso, alguns anos atrás, buscando alguém, né, para ilustrar a capa do meu livro Louco no Espelho, que por sinal eu estive aqui falando sobre... Exato, também tratamos, né? E aí conversei com ele, né, ele fez a capa, é um artista singular no meu modo de ver, né? E ficou muito bom essa capa também, né, desse Beijo na Lona.
E o texto de orelha do Juca? O texto do Juca foi também alguém que eu busquei de uma maneira até na ilusão, né, de que ele me desse uma força para... Eu tinha o contato dele já de anos, né, muitos anos atrás, porque eu estou nessa luta aí, não é de hoje, né? E dessa vez, sim, ele topou escrever a orelha, e acho que ficou bacana porque ele deixa, não é uma orelha, a gente lê a orelha, a gente enxerga ele ali, né? Enxerga ele, e isso me deixou muito feliz, porque a orelha do Juca Kfouri é contra a capa do Assis Brasil, né? Um escritor gaúcho. De fato, bem lembrado, desculpa. Então esses dois caras, assim, eles... fechou bem no que é o espírito do livro e do meu trabalho. Desculpa te interromper, a contracapa do Assis Brasil, ele coloca um suposto, não desinteresse, mas uma falta de apego da parte dele pelo futebol, por exemplo. Ele coloca que, em síntese, que lendo o teu livro ele até se sente mais próximo, mais afeito à ideia. Eu acredito que o estranhamento, né, ele cause a pessoa que sabe tudo de um determinado assunto, vai ler um livro, talvez não se sinta tão tocado, paradoxalmente, com esse livro, do que alguém que sabe menos ou não sabe quase nada. A questão da surpresa, né, da descoberta, e pode gerar um fascínio, né, a mais, um fascínio extra nessas pessoas leigas. Nós estamos na reta final do programa. E é uma lástima, Lúcio, nós comentávamos aqui no intervalo de não conseguir falar sobre todas as crônicas. O livro realmente é muito instigante, até pelas diversas nuances que extrapolam o próprio esporte em si, como tentamos dar conta aqui no nosso bate-papo. Tu tem breves segundos aí para um encerramento, digamos assim. Pois é, né? Encurtou o programa, era mais comprido, né? E tu falaste da capa, mas tu não mostrou aí para o pessoal ver a capa. Vamos fazer então um close especial aqui a galera vai curtir da capa. Vai comentando aí. E espero que curta o livro, né? Se quiserem adquirir, está à venda no site da editora Folhas de Relva. Vai lá, entra no site, eles entregam na casa das pessoas, e fico feliz, né, de estar mais uma vez aqui. Realmente esse momento é bom, né, da gente estar conseguindo, depois de lamber a cria, né, ver que ela está caminhando, e espero encontrando novos leitores. A honra foi toda nossa, como sempre, Lúcio. Acabamos de conversar então aqui com o escritor Lúcio Humberto Sareta, que nos brindou com a coletânea de crônicas O Beijo na Lona, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.